Olá, abençoados com toda sorte de bênçãos. Ouçam agora uma palavra de graça com a nossa querida e amável colaboradora Vânia Ribeiro, representante oficial do Ministério Internacional Crescendo em Gracia aqui no Brasil. Confira! Aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. Olá, abençoados com toda sorte de bênçãos, minha família da fé. Hoje é exatamente o que nós vamos abordar, é o tema que nós vamos estar abordando, é o tema da família da fé. Quem é a família da fé? A família da fé é um grupo de pessoas na humanidade que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo para vir a essa terra e tomar corpo de carne. Essa é a família de Deus, que Deus mesmo escolheu para se relacionar com esses espíritos que estariam dentro de um corpo de carne. E quais são as características da família da fé? Bem, a família da fé teve a fé imputada. Ainda que você fique aborrecido com Deus, que você não aceite o propósito dele na tua vida, você foi escolhido. E essa fé, essa crença que você tem em Deus, não é tua. Essa fé te foi imputada. Essa fé foi colocada em você. E ainda que você se aborreça, você não consegue deixar de crer. Porque nós somos aqueles que imitamos ao nosso pai na fé, que foi Abraão. Abraão foi o nosso pai na fé. Quando disseram para ele que ele, à idade de 100 anos, seria pai, e a esposa com 90 anos, ela riu. Mas ela riu porque era engraçado. Uma mulher de 90 anos engravidar de um homem de 100. Então, o milagre que havia sido prometido a Abraão aconteceu. E ele foi pai de uma numerosa nação. Abraão, então, é o nosso pai na fé. É o pai dessa família que iria se espalhar pela face da terra. É o pai dessa família que foi escolhida para governar ao mundo. Essa família, Deus separou para ele para entregar o conhecimento de quem Deus é, como Deus trata com o ser humano, para a partir daí, esses escolhidos que se chamam a família da fé, com esse conhecimento, pudessem estar governando ao mundo. Como é que se governa o mundo? Primeiramente, se governa o mundo governando as coisas que estão ao teu redor, a tua vida, o teu trabalho, a tua família, na medida do possível. Nem sempre a gente consegue governar a nossa família, né? Porque às vezes a nossa família não é a família da fé. Essa família, ela não é uma família de carne. A família da fé é uma família espiritual. É uma família que aqui não cabe de onde você nasceu, a cor da sua pele, nada disso. A família da fé, ela é espiritual. Ela pensa o mesmo,
ela sente o mesmo e ela fala o mesmo. Porém, para que isso aconteça, há que haver uma unidade. Há que haver um ministério no mundo que esteja ensinando a verdade. Porque senão essa família da fé vai ficar como? Dispersa. Como por enquanto ainda estão muitos. Não é? Você conversa com alguém, ele diz assim, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu sou da religião tal. Dentro dessas religiões, dentro dessas igrejas, está contida a família da fé. São espíritos justos, feitos perfeitos na cruz do Calvário, que ainda estão sem conhecimento. Então existe um governo, um ministério que Deus escolheu para Ele mesmo ensinar a sua verdade a essa família, para que Ele resgate essa família. E nós cremos que é crescendo em graça. Por quê? Porque não há outro ministério na face da terra que te ensine o que Crescendo em Graça ensinou. Nós vivíamos perdidos na religião, com muitas perguntas que a religião nunca nos respondeu. A religião nunca falou quem é a nossa verdadeira identidade. A religião dizia assim, olha, você dobra o teu joelho, pede perdão, se batiza nas águas, né? Participa da Santa Ceia, faz tudo certinho e você vai ganhar o céu. E isso é mentira. A família da fé já vem aqui salva, para sempre. Em Hebreus, no capítulo 1, no verso 14, diz que Deus colocou anjos a nosso serviço para nos conduzir a essas obras que Deus mesmo já havia estabelecido para a família da fé caminhar. E nós caminhamos em obras prontas. Isso significa, abençoado, que você não vai mudar um tio da sua vida. Por mais ansioso que você esteja. Isso Jesus de Nazaré disse. Por mais ansioso, por mais que você procure mudar algo na sua vida, acima de tudo, acima de conhecimento, há um propósito. E esse propósito foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Então, quando você vem aqui à Terra, você que faz parte, há aqueles que não fazem parte da família da fé, aqueles que são filhos de Deus, preparados para a perdição. E por que Deus escolhe uns e não escolhe a outros? Abençoada, essa resposta eu não sei te dar. Porque o apóstolo Paulo diz assim, quem és tu, homem, para discutires com Deus porque me fizestes assim? Ou seja, há coisas que nós não sabemos responder, porque Deus escolheu uns e não escolheu a outros. Agora, aqueles que Ele não escolheu para viver eternamente, vivem felizes também. Eles vivem uma vida aqui como vive um animal, como vive um cachorro, como vive um gato, como vive qualquer animal. Quando eles morrem, não se faz mais menção deles. Agora, a família da fé, os filhos de Deus, esses têm a vida eterna garantida. Não quer dizer que esses que são filhos de perdição, eles vão, quando morrer, vão ser lançados no inferno. Abençoado. A palavra diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus demônios, não para nós. Não para nós. Fica tranquilo, desfruta da vida. Você faz parte da família de Deus. Você entende que não há mais pecado na terra. Que você está chamado a viver em unidade com os teus irmãos. Se você puder congregar, congregue, porque ali está a família da fé. Viva dias tranquilos, sirva a Deus com a mente, não com o corpo, porque com o corpo nós não podemos servir a Deus. O apóstolo Paulo diz que nós servimos a Deus com a mente. É por isso que, por esse conhecimento, a tua mente vai sendo renovada, dia a dia. Todos os mistérios estão contidos nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Ali estão contidos todos os mistérios que as religiões nunca entenderam.
As religiões, elas pegam a gente como se nós fôssemos um pedaço de carne, né? Que precisa se comportar bem para alcançar o céu. Porém, o apóstolo Paulo diz que nós somos anjos em vaso de barro. Nós somos um espírito perfeito colocado num vaso de barro, que é esse corpo. E esse vaso de barro racha e às vezes quebra. Mas não significa que ele é o essencial na tua vida. O que é o essencial em você é o que está por dentro. É o tesouro que está por dentro. Você é um anjo, você é um tesouro dentro de um vaso de barro. E quando o vaso de barro quebra, está estabelecido que é aquilo que o homem semeia, o homem colhe. Mas inferno, você acha que Deus é pai, que Deus é esse que lançaria o filho no fogo do inferno? Não. Para isso ele preparou vasos de perdição, que não amam a Deus, que nunca vão alcançar a salvação, porque não foram postos para isso. Eles nem pensam nisso. Você já imaginou você falando do evangelho para o seu cachorrinho na sua casa? Por mais lindo que eles sejam, porque eu tenho cachorros e são as criaturas mais dóceis e meigas do mundo, e eu os trato como a filhos. Porém, não adianta eu estar ensinando o evangelho porque eles não vão entender. Isso não significa que eles vão ser maltratados. Não vão. Nós vamos tratá-los bem. Porém, sabemos que a salvação eterna não é para eles. Quando aquele corpinho morre, quando aquele animalzinho morre, deixa de ser. E os espíritos justos feitos perfeitos seguem a vida eterna, têm a vida eterna garantida. E aqueles que não passarem pela morte receberão a transformação desse corpo aqui em vida. E aqueles que passarem pela morte ficam aguardando a glorificação, o cumprimento dos tempos, quando Deus então irá transformar os corpos de humilhação num corpo de glória. E isso vai ser outro tema para que a gente não se estenda muito, né? Enfim, a família da fé conhece os mistérios, a família da fé busca o conhecimento, a família da fé ama a verdade, não se conforma com este mundo, com aquilo que aquele pastor lá da esquina, que nem pastor ele é, porque diz a palavra, o que diz o Salmo? Quem é o teu pastor? É o Senhor. Diz o Salmo que o Senhor é o meu pastor. Então aquele pastor lá da esquina, ele não é pastor. Ele pode ser um colaborador do pastor, mas ele não é o pastor, porque o pastor é o Senhor. Por isso é que em Crescendo em Graça não temos títulos de pastor. Nós temos a função, o dom do pastor, que é o Senhor. Então nós precisamos colocar as coisas, os pingos nos is, para que as pessoas entendam e vivam uma vida em paz. Isso é viver em santidade. Viver em santidade não é você viver santo, não errando. Não é isso. Viver em santidade é você viver em conhecimento, viver em paz. Então, abençoado, saiba que o pastor, que é o Senhor, cuida de você, te escolheu para fazer parte da família dele, que é a família da fé. Bem-vindos, abençoados, ao reino de Deus. Bem-vindos ao governo de Deus na terra. Crescendo em Graça está posto para tirar o falso conhecimento da mente dessa família, para que essa família possa viver em unidade, para que essa família possa entender que foi posta para governar o mundo, para que essa família entenda que são cidadãos dos céus e não dessa terra. Abençoados com toda sorte de bênçãos.
Você que quiser conversar comigo, meu telefone é no Rio de Janeiro, 219-6442-3737. Eu sou Vânia Ribeiro, colaboradora nacional do Ministério Internacional Crescendo em Graça. Seja muito bem-vindo ao conhecimento de Deus na Terra. As reuniões do Ministério Internacional Crescendo em Graça aqui no Brasil ocorre todos os domingos a partir das 12h30 na Avenida Lobo Júnior, número 1922, Penha Circular, Rio de Janeiro, com a presença da nossa querida e amável colaboradora Vânia Ribeiro, representante oficial do Ministério em nosso país. Lembre-se que você é nosso convidado todo especial. Venha, participe e seja você também mais um membro da nossa amada e maravilhosa família da fé. Esperamos por você!